Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ucrânia corta parte do gás russo para a Europa e ameaça abastecimento do continente. Os fluxos de gás russo para a Europa via Ucrânia caíram em 1/4 nesta quarta-feira, 11, depois que Kiev interrompeu uma importante rota de trânsito, culpando separatistas russos de roubarem o produto. A medida pode afetar 1/3 do gás russo que transita pela Ucrânia. Esta é a primeira vez que as exportações pelo país foram interrompidas desde a invasão. A Ucrânia não é mais responsável pela transmissão de gás russo, através dos territórios ucranianos sob ocupação militar russa, disse a Naftogaz, empresa nacional de gás da Ucrânia, na terça-feira em um comunicado. A empresa disse que notificou a Gazprom, fornecedora estatal de gás da Rússia. O porta-voz do governo russo, no entanto, negou a notificação. Continua após a publicidade segundo a Naftogaz. As forças russas que ocupam partes do leste da Ucrânia tornaram impossível operar nessas áreas ou se comunicar com instalações que supervisionam o fluxo de gás da Rússia para a Europa via Ucrânia. A empresa disse que o operador do sistema de transmissão de gás da Ucrânia, Gotsu, não poderia mais executar controle operacional e tecnológico ininterrupto e eficaz sobre suas instalações em território ocupado pela Rússia. A GEO disse que o gás da Rússia não seria mais aceito no ponto de trânsito de Sokranilka, que fica na fronteira entre a Rússia e a região contestada de Donbas, a partir das 7 horas do horário local, 13 horas de Brasília. Às 6h55, hora local, de acordo com o TOL, a Gazprom fechou a válvula de gás no principal gasoduto Soyuz na Rússia, interrompendo o trânsito por Sokranilka. A Gazprom embarcou 72 milhões de metros cúbicos de gás para a Europa na quarta-feira, informou a Reuters, citando a empresa, cerca de 1/3 abaixo do dia anterior. A Ucrânia continua sendo uma importante rota de trânsito do gás russo para a Europa, mesmo depois que Moscou lançou o que chama de Operação Militar Especial, em 24 de fevereiro. O ponto de trânsito fechado pela Ucrânia geralmente lida com cerca de 8% dos fluxos de gás russo para a Europa, embora os estados europeus tenham dito que ainda estão recebendo suprimentos. O corredor da Ucrânia envia principalmente gás para a Áustria, Itália, Eslováquia e outros estados do leste europeu. A Naftogaz disse que a decisão de suspender o trânsito por essas áreas pode afetar 1/3 das exportações russas de gás através da Ucrânia, o que teria implicações para menos de 3% da demanda de gás natural na União Europeia e no Reino Unido, segundo dados da Agência Internacional de Energia. A medida ocorre quando os Estados-membros da União Europeia novamente não concordaram nesta quarta-feira sobre os termos de uma possível futura proibição das importações de petróleo russo em resposta à guerra na Ucrânia. A UE disse que planeja cortar as importações de gás russo em 2/3 até o final do ano, mas não chegou a prometer uma proibição total, como anunciada pelo presidente americano Joe Biden em março. No mês passado, a Bulgária e a Polônia se recusaram a pagar pelo gás russo, por meio de um novo mecanismo de pagamento, e tiveram seus fornecimentos interrompidos. Quando perguntado sobre as interrupções no trânsito de gás russo pela Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "A Rússia sempre cumpriu e pretende cumprir todas as suas obrigações contratuais." Segundo ele, a Gazprom não recebeu aviso prévio da mudança da Ucrânia. O CEO da Naftogaz, Yuri Vitrenko, disse nesta quarta que separatistas pró-Rússia, apoiados pelo exército russo, estão roubando gás pelo qual a Ucrânia deveria ser responsável, chamando o caso de irônico, já que a Rússia acusou a Ucrânia no passado de roubar gás de seus oleodutos. Uma acusação que Kiev negou. Os líderes da França e da Alemanha mostraram apoio à Ucrânia no portão de Brandemburgo. Em Paris, a Torre Eiffel também ganhou as cores da Ucrânia. A GEO disse ter descoberto envios não autorizados de gás em trânsito de seus gasodutos para territórios controlados por forças russas no Donbas, o que provavelmente ocorreu em 9 de maio, devido à interferência direta dos ocupantes nos modos de operação do sistema de transmissão de gás ucraniano. A GEO foi forçada a declarar força maior no ponto de entrada Sokranilka, disse a operadora. A Naftogaz disse que ofereceu uma alternativa: transferir o fornecimento de gás afetado para outra estação de trânsito sob controle ucraniano. A empresa disse que a mudança para outra estação, chamada Sulza, não traria custos adicionais ou desafios técnicos e permitiria à Rússia manter o trânsito pela Ucrânia e cumprir suas obrigações com os parceiros europeus. Mas um porta-voz da Gazprom disse na terça-feira que a proposta ucraniana era tecnologicamente impossível, e acrescentou que a empresa não via razão para a declaração de força maior.
O porta-voz da Gazprom, Sergei Kuprianov, disse que o trabalho no ponto de trânsito Sokranilka e no processador Novopskov adjacente não foi interrompido pelo conflito, e acrescentou que a mudança do fornecimento da Gazprom para a Sulza violaria um acordo de 2019 sobre a distribuição de volumes de gás. Enquanto isso, Vitrenko, da Naftogás, disse na quarta-feira que a empresa não pode confirmar as alegações da Gazprom de que é tecnicamente impossível transferir o trânsito de Sokranilka para Sulza IP, acrescentando que a Gazprom já fez isso antes. A Gazprom disse que os volumes foram desviados para Sulza em outubro de 2020, quando os reparos foram realizados na rota Sokranolka. Naquela época, disse a empresa, Sulza lidava com 165,1 mcm por dia, muito mais do que os fluxos totais de terça-feira pela Ucrânia de 95,8 mcm. Consequentemente, as alegações de que é impossível realizar a transferência de fluxos de Sokranolka para o ponto de Sulza são falsas, disse o TOW em comunicado no Facebook. A interrupção desta quarta elevou o preço de referência do gás na Europa para o terceiro trimestre, até 100 euros por megawatt-hora no mercado aberto. O preço está mais de 250% acima do nível de um ano atrás. A maioria dos países europeus reduziu a dependência do gás russo nos últimos anos, mas o país continua sendo o principal fornecedor da UE. Alguns países têm fontes alternativas de abastecimento, embora a substituição de todos os fluxos russos represente um desafio, dado que o mercado global de gás estava apertado mesmo antes da guerra na Ucrânia. A Itália, que no ano passado consumiu 76 bilhões de metros cúbicos, BCM, de gás, importou cerca de 40% da Rússia via Ucrânia. Além dos fluxos russos, a Itália também tem conexões de gasodutos da Argélia, Líbia, Azerbaijão e Mar do Norte. O ministro da Economia da Eslováquia, Richard Sulik, disse que o fluxo de gás da Ucrânia para a Eslováquia está estável e não há sinais de problemas de abastecimento. O grupo de energia austríaco OMV disse que suas entregas de gás estavam funcionando de acordo com os pedidos. Ao lado do corredor de trânsito da Ucrânia, a Europa também recebe gás via Polônia através do gasoduto Yamal Europe, e através do gasoduto Nord Stream sob o Mar Báltico para a Alemanha. O regulador de energia da Alemanha disse que as importações de gás em geral ficaram estáveis, apesar de uma queda de 25% na fronteira alemã-tcheca em Vaidaus, compensada por volumes mais altos da Noruega e da Holanda. A Europa está correndo para construir uma reserva de gás armazenado, antes do inverno, para ajudar a lidar com possíveis interrupções no fornecimento e reduzir a influência da Rússia. Os estoques de gás da UE estão cerca de 37% cheios, de acordo com dados da Gas Infrastructure Europe, uma melhora em relação a alguns meses atrás, mas ainda abaixo do normal para a época do ano. O efeito indireto da remoção de mais um gasoduto da rede de gás da Europa tornará mais difícil para os países cumprir suas metas de armazenamento e acelerará os planos da Europa de se afastar das importações de gás russo, disse Zhong Qianlu, analista da Rystad Energy. Como a rede de gás europeia está bem integrada, nenhum país provavelmente sofrerá qualquer impacto imediato, mas isso pressionará ainda mais o sistema e colocará um piso no movimento de queda dos preços, acrescentou. Enquanto a situação do gás causa apreensão na Europa, forças ucranianas relataram ganhos no campo de batalha nesta quarta-feira, em um contra-ataque que pode sinalizar uma mudança no ímpeto da guerra. Após dias de avanços ao norte e leste da segunda maior cidade de Kharkiv, as forças ucranianas estavam a poucos quilômetros da fronteira russa na manhã desta quarta, disse a Reuters uma fonte militar ucraniana sob condição de anonimato. Antes do avanço, as forças russas estavam nos arredores de Kharkiv, uma cidade a 40 quilômetros da fronteira. O avanço parece ser o mais rápido que a Ucrânia conseguiu desde que expulsou as tropas russas de Kiev e do norte do país no início de abril. Se sustentado, pode permitir que as forças ucranianas ameacem as linhas de suprimentos para a principal força de ataque da Rússia, e até coloque alvos logísticos traseiros dentro da própria Rússia ao alcance da artilharia ucraniana. Bono, vocalista do U2, fazendo show em metrô de Kiev. O cantor irlandês Bono, do grupo U2, deu um show neste domingo em uma estação de metrô de Kiev. O artista pediu que a paz chegue em breve. Até agora, Kiev confirmou poucos detalhes sobre seu avanço na região de Kharkiv. Estamos tendo sucesso na direção de Kharkiv, onde estamos constantemente empurrando o inimigo para trás e liberando centros populacionais, disse o brigadeiro-general Oleksiy Romol,
vice-chefe da diretoria principal de operações do Estado-Maior da Ucrânia, em um briefing, sem fornecer detalhes. O presidente Volodymyr Zelensky disse que os sucessos estão colocando a segunda maior cidade da Ucrânia